governo federal liberou 200 milhões de reais para Roraima. O recurso será destinado ao pagamento de funcionários que estão com os salários atrasados. O presidente da República, Michel Temer, definiu em reunião com o governador eleito e interventor do estado o aporte para saldar a dívida com os servidores que não recebem desde outubro. Antônio Denarium assinala que o montante contribui para minimizar o caos social. Solicitamos também que esse valor fosse ampliado pelo governo federal para que a gente possa quitar as dívidas e as contas mais emergentes, como merenda escolar, transporte escolar e medicamentos também. Estamos vivendo um caos econômico e social. O ministro-chefe da Casa Civil já avisa que o governo não abrirá os cofres para as outras reivindicações do interventor. Segundo Eliseu Padilha, a União está com pouca margem de manobra e as demandas sobressalentes não serão atendidas. Primeiro, não haverá repasse para o Estado, e sim é uma ação direta do governo que executa a sua intervenção através do seu interventor. E segundo, nós temos limitações que são orçamentárias em que pese toda a justeza, toda a licitude daquilo que o nosso interventor hoje traz de solicitação, a gente tem impedimentos orçamentários. O governador eleito prega o controle da entrada de venezuelanos no país. Do estado, e nós estamos hoje impedidos de ter um bom atendimento no serviço público, na educação, na saúde, na segurança pública também. E o estado de Roraima está sendo penalizado hoje também com a migração de venezuelanos, que é um problema que é do governo federal, não é um problema só do estado de Roraima. O governo federal tem que olhar para Roraima de forma diferenciada. Nós temos mais de 1.800 quilômetros de fronteira hoje, e pela fronteira está entrando traficantes, armamentos, drogas, e isso está prejudicando não só o estado de Roraima, está penalizando todo o Brasil. E o que precisa fazer é um controle da entrada dos venezuelanos no Brasil. Eles estão entrando hoje como refugiados. Existem tratados internacionais que não pode ser impedido a entrada de refugiados. Agora, é muito importante lembrar que tem que ter um controle também, como apresentação de passaporte, atestado de vacinação e outros documentos também. Lógico que junto com os bons entra os ruins também. A intervenção federal em Roraima vai até o dia 31 de dezembro. A situação em Roraima é delicada, mas em relação a contas, outros estados também têm situações delicadas, hein, professor? Agora a questão que ele está se referindo é que tem essa questão em particular que é grave. Nós já tratamos tantas vezes aqui que é a entrada de venezuelanos num estado pobre que tem enormes dificuldades econômicas, afetando várias cidades. São poucas cidades que tem no estado do Roraima, especialmente a capital, Boa Vista. Conversamos aqui com a prefeita de Boa Vista várias vezes, Tereza Zurita, conversamos com o governador, conversamos com o secretário, ex-governador, né? Porque ele foi deposto pela intervenção, acabou sendo retirado do cargo, tá? A governadora, vale lembrar, né? Então, a grande questão que se coloca, e mais importante, é que vocês percebam que havia uma dissintonia no discurso entre o Eliseu Padilha e o interventor, que é o governador eleito, tal. Havia um discurso diferenciado sobre o que fazer nessa questão. Mas a questão estrutural e mais importante, de fundo, é que Roraima não pode ser um estado. Essa que é a questão. Isso foi uma criação da Assembleia Nacional Constituinte, e uma péssima criação. A Assembleia Nacional Constituinte transformou, até naquele momento eram 3 territórios, Fernando Noronha, que acabou sendo incorporado ao estado de Pernambuco, e 2 viraram estado, Amapá e Roraima. Nós tivemos outros territórios, mas já eram estados, como por exemplo Rondônia, e lá em 1960 o Acre, e antes outros territórios foram extintos, como o de Iguaçu, tal, que foi incorporado ao Paraná, mas isso durante a ditadura do Estado Novo, tal. A questão que se coloca sobre o Roraima é que ele não tem condições de autogerir, tanto no campo político, econômico, jurídico, não tem condições, né? Não é só pela pequena população, mas a corrupção tomou a estrutura de Estado. Que político simboliza Roraima? Romero Jucá. Precisa falar mais?